Fala pessoal do Dasli Diversidades, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Dasli falando mais uma vez aqui no canal para vocês, certo pessoal? E estou neste vídeo de hoje para dar início a mais uma nova playlist aqui em nosso canal, né? A playlist de indicação de leitura de livros para didáticos matemáticos. Só uma observação é que aqui no canal já existe uma playlist sobre essa questão de indicação de leitura de livros, só que nessa repaginada que eu estou dando ao canal, eu decidi deixar ela, né, apenas para livros de maneira geral. E nesta playlist aqui, onde essa será a minha primeira indicação específica de para didáticos matemáticos, então nesta playlist aqui, né, só serão apenas os livros para didáticos matemáticos. Na outra eu irei deixar livros de uma maneira geral, certo, pessoal? E antes de fazer a minha primeira indicação, eu quero só, né, abrir um parênteses para explicar melhor o que são esses livros paradidáticos, né, matemáticos. Todo mundo que estuda na escola, seja pública ou privada, sabe que em dado momento, né, na escola pública geralmente os livros são emprestados para os alunos durante o ano letivo, e na escola privada geralmente os pais compram os livros, né, para os seus filhos ou, né, os seus netos, sobrinhos, enfim, né, aqueles pelos quais eles são responsáveis lá na escola. Os livros que geralmente são usados nas escolas para que os objetos de estudo sejam explorados, eles geralmente possuem uma estrutura numa espécie de receita de bolo, né? E partindo especificamente para o caso da matemática, geralmente os livros, né, que são, né, dados ou os alunos compram, né, para que eles possam estudar, né, geralmente em matemática os livros seguem aquela receita de bolo. Conteúdo, que hoje a gente chama de objeto de estudo, né, mas para quem, né, ficar difícil essa palavra, é só entender conteúdo, assunto, enfim, né? Depois disso, tem um tópico dos exemplos, né? E aí vem alguns exemplos onde ele meio que pega aquela parte lá do objeto de estudo e traz de uma maneira exemplificada, né? Sejam com exemplos já prontos lá, todo certinho, ou exemplos onde os alunos vão ter que pensar um pouquinho e já meio que começar a escrever alguma coisa ali. E o último bloco, que são os exercícios, né? Aquelas tarefas para casa, onde realmente é de total responsabilidade do aluno, né, pegar aquelas questões, aquelas tarefas, aquelas atividades e responder com base nos conteúdos que foram apresentados, né, os objetos de estudo explorados, e com base nos próprios exemplos também que foram ali apresentados. Então, geralmente, essa é a estrutura de um livro de matemática, né? Que é trabalhado pelas escolas. Esse tipo de livro que segue essa sequência, né? Conteúdo, exemplo e exercício, a gente chama de livro didático, né? É um livro que tem essa forma de explorar o objeto de estudo. Porém, né, e aí brevemente aqui no canal, quando eu começar a abordar a parte de metodologia do ensino da matemática, terá um tópico, né, futuramente vai aparecer aí nos cards para vocês, né, onde eu irei trabalhar essa questão dos livros em matemática. E o que acontece? Existem livros que eles não seguem necessariamente essa sequência que eu apresentei, de conteúdo, exemplo e exercício. E sim, ele traz um enredo, traz um contexto, uma história, né? Realmente algo mais voltado à literatura,
e ele vai ali desenvolvendo, né, aquele enredo, apresentando personagens, lugares, enfim, uma trama, e dentro disso os objetos de estudo matemático eles acabam sendo ali, né, requisitados dentro daquele contexto, dentro daquela história, né? E à medida em que o livro explora o contexto, né, vem essa parte literária, os objetos matemáticos vão aparecendo ali de maneira natural, né? Como uma maneira de você resolver aquela situação que está acontecendo ali, né? E esse tipo de livro que traz os assuntos, os objetos de estudo matemáticos, mas dessa forma, né, dentro de um contexto histórico, né, de uma trama, né, esse tipo de literatura, esse tipo de obra, de livro, nós chamamos de paradidáticos, né, livros paradidáticos matemáticos, certo? Então, futuramente, né, como eu disse, né, que vai aparecer nos cards para vocês, né, onde eu irei explicar melhor isso aí, né, aqui só foi uma pincelada. E aí, nesse vídeo de hoje, eu quero apresentar para vocês a minha primeira indicação para você que é um professor de matemática, né, ou entusiasta da matemática, que gosta de compartilhar ela, assim como eu, né, para que você possa usar aí nas suas aulas, né, nos seus projetos, um livro, né, chamado aí Encontros de Primeiro Grau, certo? De autoria de Luzia Faraco Ramos, um livro que faz parte da coleção A Descoberta da Matemática, aí da editora Ática, né? É um livro aparentemente curto, né? São somente 82 páginas. É claro que para quem não tem costume de ler, principalmente nós que somos das exatas, às vezes, 82 páginas de leitura é muita coisa, né? Mas de cálculo é tranquilo, né? Mas, enfim, em relação a outros tipos de literatura, é um livro curto, né? Só 82 páginas. E assim, ele é um tipo de livro que, de forma particular, ele é voltado aí para o público infanto-juvenil, né? E esse livro, a forma como ele tanto trata a literatura dele e o que ele explora lá, ele é um livro que meio que vai servir como ferramenta para que você inicie os estudos referentes a equações do primeiro grau. Então o título não é à toa, né? E de forma resumida, né, o enredo ele se dá, né, através de uma personagem chamada Wang. Né? Eu não vou explicar tudo, porque senão perde a graça, né? Que sobrevive a um naufrágio, e uma outra personagem, né, o Rodrigo, que é um jovem entusiasta de balonismo. E eles dois decidem, né, se ajudarem e se aproximarem de uma outra personagem, a Carolina. Né? Não vou dizer como, vocês vão ter que ler realmente a obra para entenderem. E o que é que acontece, né? Vão aparecer mais personagens lá e eles vão todos, né, se juntarem para que um problema que vai existir lá no local onde eles residem seja solucionado. E o que é que acontece? Eles irão, né, no decorrer da trama, sentir a necessidade de usar algo da matemática. E justamente esse algo da matemática que será utilizado serão justamente as equações do primeiro grau. Então, né, e aí vocês podem estar se perguntando, como é isso? Né? Leiam que vocês irão ver, né, que a narrativa ela vai de forma natural, não é aquela coisa forçada, né, imposta ali de goela abaixo, né? Não, vocês vão ver que naturalmente o uso das equações, né, de uma maneira bacana, uma maneira bem contextualizada, simples, né, de fácil entendimento para quem tem dificuldade
principalmente com a parte de álgebra, né? Quem sabe começar a explorar a álgebra através da leitura desse livro irá abrir a sua mente, né? Porque vocês vão notar lá que alguns desafios práticos, né, do cotidiano, né, serão apresentados, e esses desafios justamente serão resolvidos através de equações, mas de uma maneira bem prática, né? Então, essa é a minha primeira indicação de leitura de livro, né? Vocês vão ver que existem algumas atividades no final do livro que vocês podem estar utilizando lá, né, para reforçar o aprendizado, né? Vocês podem estar apresentando esse livro de maneira, isso eu digo para aqueles que são professores, né? Através de seminários, de encenação, e percebam que utilizar o livro dessa forma, né, faz com que naturalmente você trabalhe de maneira interdisciplinar, né? Você vai estar ali interagindo com professores de arte, né, para essa questão da encenação, da trama, né? Vai interagir com professores da língua portuguesa, em questão da interpretação textual, enfim. Então veja que naturalmente é um livro que você vai poder fazer esse trabalho interdisciplinar, né? E vai poder trabalhar assim, não é que você vai deixar de trabalhar equações do primeiro grau, não, né? Para o professor mais tradicional, não, você vai trabalhar equações do primeiro grau, mas talvez de uma maneira, né, onde à medida em que o enredo vai acontecendo, a trama vai sendo desenrolada, né, dá aquele gostinho de quero mais, poxa, o que é que vai acontecer aí e tal, e faz com que o aluno, né, prenda a atenção ali, né, no que está sendo desenvolvido, e naturalmente ele queira ajudar as personagens, né, porque quando nós lemos, quando a gente realmente se envolve, a gente se joga mesmo ali na história, né? Para quem é leitor, né? Gosta de ler realmente, às vezes você quer, poxa, por que ele não fez isso, por que ele não fez aquilo? E às vezes vai ter os desafios lá e o aluno vai ler e, poxa, eu vou tentar resolver também. Às vezes vai até de uma maneira diferente do que está lá. E naturalmente o assunto, né, como a gente está acostumado, equações do primeiro grau, né, vai sair ali naturalmente. Certo? Então é um livro que mistura, né, uma narrativa envolvente com a parte matemática, né? Trabalha a amizade, né? Essa questão do projeto de vida, né? Está dentro da leitura desse livro. A questão da sustentabilidade, do meio ambiente vai estar ali também, né? A própria questão da matemática em si, né? A aplicação, aquela clássica pergunta, para que eu vou usar isso na minha vida? Então, a leitura desse livro irá, né, fazer você refletir. Poxa, realmente usa aqui, não é? E fora essa questão de estimular a leitura, né, que cada vez mais nós estamos chegando em porcentagens onde menos pessoas leem, né? Tem uma porcentagem aí que a maioria das pessoas não lê nenhum livro por ano, né? Então, né, segue a minha primeira indicação de leitura de livro para vocês, certo, galera? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, né, o link para vocês acessarem uma versão digitalizada desse livro, né? E quaisquer dúvidas podem mandar mensagem para mim, né? Eu tenho o livro, né? Posso, né, ajudar vocês aí, não é? Como é que eu posso trabalhar esse livro na minha sala de aula, enfim, certo, galera? Então é essa aí a minha primeira indicação. Espero que vocês gostem. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.